Sejam bem-vindos, meus irmãos, em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor possa estar com cada um de nós. É bom estarmos juntos na casa do Senhor, mesmo com as limitações, nós já percebemos que vale a pena. Ouvi já de alguns irmãos que disseram, mas a gente já se acostumou a ver em casa, pelo Zoom, é mais confortável, é mais cômodo, mas depois fizeram o esforço de vir, entre aspas, não é? E depois de assistirem uma vez, disse, pastor, com a máscara custa um bocadinho, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, vale a pena vir. E é isso que nós dizemos aos irmãos, e saudando-os e alegres por aqueles que aqui estão, aqueles que eventualmente nos acompanham, mas que têm essa disponibilidade, inscrevam-se e venham, porque é diferente, vale a pena nós estarmos juntos na casa do Senhor. Vamos então preparar o nosso coração para este tempo de culto e adoração, aproveitando para orar individualmente, cada um, enquanto ouvimos o nosso prelúdio instrumental. Nós estamos contentes de poder estar juntos e poder adorar ao Senhor. E hoje, neste culto, nós queremos de um modo especial lembrar a importância de Jesus como a nossa paz, aquele que nos trouxe a paz interior, aquele que nos trouxe a paz com Deus, aquele que nos permite viver em paz com o nosso próximo. E nós vamos ler a palavra do Senhor naquilo que é a expressão desta paz que nos é transmitida pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios e também pela própria palavra do Senhor Jesus na sua despedida aos seus discípulos. E eu convido os irmãos para ficarmos de pé para esta leitura. Reverentemente vamos ler de forma responsiva aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Reconhecendo a tribulação e a dificuldade da vida, porque era preciso reconhecê-la, o apóstolo Paulo escrevia aos Coríntios e dizia o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por isso não nos complacemos, ainda que o nosso homem exterior esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Não acreditando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Deixo-vos a paz,
a minha paz vos dou. Eu não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Parece tão apropriado neste tempo que estamos a viver, pensarmos nisto, na paz do Senhor, que é diferente da paz do mundo, quando Ele nos chama para nós não permitirmos que o nosso coração seja dominado pelo medo ou pelo temor, quando Ele nos diz que, apesar das dificuldades, esta tribulação que estamos a passar, ela é leve, ela é momentânea, ela é passageira e logo nós poderemos novamente desfrutar, sem dúvida, daquilo que é a nossa liberdade. Mas, sobretudo, no meio da tribulação, podemos continuar a ter paz. Paz com o Senhor, mesmo no meio das dificuldades. E é isso que nós vamos cantar agora, exaltando o nosso Deus, agradecendo a Ele por esta paz, declarando a nossa confiança.
É por isso que nós podemos cantar a paz do Senhor, mesmo quando sombras escuras se levantam nas nossas vidas. É bom repetir isto, irmãos, porque nós não estamos a anunciar um evangelho cor-de-rosa, nem a dizer que vai tudo correr bem, e nem usar aquele band-aid simples que está-se a pôr agora na fratura exposta, a dizer que vai tudo ficar bem. Não vai. Há muita coisa que não corre bem, há muita coisa que vai continuar a ser difícil. Mas quando sombras escuras aparecem no nosso caminho, nós confiamos no Senhor que está acima de todas estas nuvens e que continua presente connosco. É por isso que no meio disto nós podemos dizer que se o nosso coração estiver em paz com o Senhor, a nossa vida vai ser diferente. Vamos louvar ao Senhor. Agradecer ao Senhor esta paz que nós podemos usufruir com Ele. A nossa irmã Mariana vai nos dirigir nesta oração. Deus, obrigada por podermos estar aqui, Senhor. Obrigada porque nos permite estar em comunhão, embora as circunstâncias, Senhor. Vem abençoar o nosso culto, que o que Tu tens a dizer aos nossos corações nós possamos ouvir, Senhor, e possamos aplicar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes dos irmãos se sentarem, é bom dar uma olhadinha a quem está mais por perto, não é? Não podemos chegar para abraçar, mas pelo menos uma saudação distante podemos dar, não é? É um tchauzinho que é possível nesta altura a todos aqueles que estão aqui presentes e àqueles que estão a acompanhar-nos pela internet, que este possa ser um tempo abençoado para cada um. Os irmãos podem sentar-se. Na vida da comunidade foi uma semana com algumas notícias que nos trouxeram alguma inquietação, alguma tristeza. Nós estivemos em oração pela nossa irmã Beatriz Augusto. Ela foi membro desta igreja durante muitos anos. Neste momento não era membro da nossa igreja, era membro
da Igreja Batista de Sete Rios, não muito distante daqui. Foi ovelha do pastor Samuel durante muitos anos e depois de uma luta longa contra a doença, ela descansou no Senhor esta semana. Nós damos testemunho de uma serva do Senhor fiel, consagrada, uma serva de Deus sempre interessada na palavra do Senhor, sempre preocupada em poder acompanhar, muito ativa, uma serva do Senhor que era uma intercessora, e nós agradecemos a Deus pela sua vida e rogamos ao Senhor que haja consolo para os seus familiares. Também esta semana tivemos a notícia, de certo modo de surpresa, não é? Nos apanhou inesperadamente. A nossa irmã Cremilde teve um AVC, precisou ser internada. Pela graça do Senhor não foi nada de muito grave, apesar de haver alguma dificuldade no movimento de um dos lados durante os primeiros dias. Ela tem recuperado bem, já está em casa, sem dificuldade na fala, já conseguindo se movimentar muito bem, recuperando progressivamente, graças a Deus. A informação que temos é boa, acreditamos que poderá vencer este obstáculo sem que fiquem sequelas. De qualquer maneira, é motivo de oração, de nós estamos, não é? Lembrando de interceder. Os nossos jovens, alguns deles estão no processo de formação e exames finais para poder entrar no ensino superior. É bom lembrarmos disto, porque faz parte também da vida da nossa igreja. Alguns já estão de férias, mas alguns ainda estão a terminar trabalhos e exames, que o Senhor possa capacitá-los. Então são alguns dos muitos motivos de oração que nós temos. E é bom que nós nos lembremos de orar juntos como igreja, recordando sempre, irmãos, e este é um ensino da palavra do Senhor, que talvez possamos dizer que nesta altura é mais necessário nós nos lembrarmos de orarmos pelas nossas autoridades. É a nossa responsabilidade. Os irmãos têm percebido que há uma certa campanha que é feita, não vou dizer em Portugal, é a nível mundial, não é? Há uma certa campanha para diminuir o valor das autoridades. Vimos recentemente manifestações em que se falava publicamente, em que havia cartazes publicamente falando sobre figuras da autoridade que as pessoas diziam que queriam ver mortas. Não estão a pensar bem no que estão a dizer, certamente, porque independentemente de ser verdade que por vezes pode haver abuso de autoridade, a verdade é que nós precisamos de que haja autoridade. E a palavra do Senhor diz que elas estão onde estão porque Deus permitiu. E estão ali para que possa haver paz. E parte daquilo que é a intervenção do Senhor no mundo, na sua graça, não é? Aberta para todos, passa por aqueles que estão nestas posições de poder e que são instrumentos do Senhor para que possamos ter uma boa governação. Não é fácil governar neste tempo. É fácil criticar, é sempre. Governar, não. Então nós devemos lembrar de orar pelos nossos governantes e pedir a misericórdia do Senhor para eles. Vamos então orar novamente, irmãos. Peço que baixemos as nossas cabeças e falemos com o Pai. Senhor, nós te louvamos mais uma vez nesta hora como igreja e queremos agradecer-te pela vida da nossa irmã Beatriz. Louvamos, Senhor, pelo seu testemunho, te agradecemos por aquilo que ela foi, Senhor, como representante tua aqui na terra, como uma crente fiel, dedicada, como uma serva de Deus que nos deixou a palavra e nos deixou um exemplo de vida. Nós te agradecemos, Senhor, pela sua perseverança, porque mesmo no meio das dores e da dificuldade, ela continua tendo uma palavra de bênção. E nós sabemos, Senhor, que neste momento ela descansa contigo. Pedimos a tua bênção, o teu consolo para a sua filha, a Isabel, para todos os seus familiares, que o Senhor possa estar com eles nesta hora, que os possa consolar e dar-lhes esta alegria de saber que a nossa querida irmã está contigo. Nós te agradecemos, Senhor, pelas informações que temos tido da irmã Cremilde, sabendo que foi um momento de susto, de ansiedade, mas te agradecemos pela recuperação que já foi possível e continuamos a pedir-te, Senhor, que esta recuperação seja plena. Pedimos, Pai, a tua bênção para os nossos jovens, sobretudo nesta hora, de uma forma muito particular, aqueles que ainda estão no processo de entrada no ensino superior, que tu os ajudes nos seus exames, nos seus trabalhos, para que sejam bem-sucedidos. E nós rogamos, Pai, pelas nossas autoridades, sabendo que este é um tempo difícil, em que é complicado fazer planos, em que nós não conseguimos realmente prever 100% o que vai acontecer, que eles possam ser inspirados por Ti, que possam desenvolver a humildade nos seus corações e reconhecer que precisam da Tua direção, que possam aprender a Te buscar e que possam receber de Ti, Senhor, sabedoria e discernimento para este tempo difícil que vivemos. Nós Te pedimos tudo isto em nome de Jesus. Amém.
A Igreja de Jesus sempre foi alvo de ataques externos e internos. Nós aprendemos, olhando para a Palavra de Deus e para a história, que os ataques externos podem fazer muito dano visível, mas que espiritualmente a Igreja normalmente fica mais forte quando os ataques vêm de fora. A Igreja, nos lugares onde ela é perseguida, ela não desaparece, pelo contrário, ela fica mais forte. É difícil explicar, mas ela cresce. Nós temos países no mundo hoje onde os crentes não podem se reunir, não podem ter culto. Não é por causa da pandemia, nunca podem ter. É contrário à instituição oficial do país. No entretanto, sabemos que os nossos irmãos nesses países continuam a dar o seu testemunho e que a Igreja cresce nestes lugares. Aprendemos da história e da palavra do Senhor que os ataques mais complicados são internos. São aqueles que se passam dentro da Igreja. E entre eles, dos mais difíceis de lidar, são as heresias. São as falsas doutrinas, são os ensinamentos errados que nos desviam daquilo que é a palavra do Senhor e que podem tirar a nossa paz, esta que acabamos de cantar, porque a nossa paz depende de nós estarmos seguros no Senhor. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas e ele combateu algumas heresias, mas uma carta em particular, aquela que temos estado a meditar, foi escrita particularmente por causa de uma heresia que estava a chegar a uma região onde o cristianismo era forte e em particular a esta igreja na cidade de Colossos. Então eu convido os irmãos novamente a abrir as suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Estamos a meditar ainda hoje naquele texto extraordinário, um texto de exaltação ao Senhor Jesus, num contexto de uma heresia em Colossos que diminuía a importância de Cristo, diminuía a sua suficiência. E então Paulo, escrevendo a estes irmãos, ele disse o seguinte, capítulo 1 da carta aos Colossenses, nós estamos a meditar neste trecho de 15 a 20, que é o hino, não é, de adoração a Jesus, e ele diz assim, verso 15, este, ou seja, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprova a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Meditando neste trecho, nós já avançamos até ao versículo 18 e eu queria hoje ver com os irmãos, meditar um bocadinho nestes versículos finais deste cântico, que são os versículos 19 e 20, porque aprova a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Há uma heresia que nós de vez em quando ouvimos, na igreja e fora dela, que diz que, na verdade, nós temos na Bíblia dois deuses diferentes. Há um Deus no Antigo Testamento e há um Deus no Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é descrito pelos defensores desta heresia e às vezes nós podemos correr o risco de cair nela. O Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo, é um Deus feroz, é um Deus cruel. É um Deus que manda eliminar populações inteiras, verdadeiro genocídio. É um Deus que não tem paciência. É um Deus de ira. É um Deus que a todo instante está pronto para mandar vir fogo do céu. No Novo Testamento, é um Deus de paz e amor, não é? É um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus de benevolência. E estas pessoas basicamente querem riscar o Antigo Testamento para ficarem só com o Novo. Alguns falam disto talvez de forma leviana, mas alguns têm escrito, defendido esta tese e dito mesmo que são coisas diferentes e que nós não adoramos o Deus do Antigo Testamento, mas temos algo diferente para connosco. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara em nos mostrar a revelação do Senhor desde o início até ao fim. E apenas alguém com uma mente muito fechada, com muito má vontade, lê o Antigo Testamento sem perceber constantemente os atos de graça constante de Deus que aparecem ao longo de todas as histórias do Antigo Testamento.
Nós podemos dizer, irmãos, que a graça de Deus começa a ser manifestada logo no início do pecado do homem. Gênesis capítulo 3, nós temos o primeiro pecado, a primeira falha, o primeiro erro, e logo ali, quando o homem erra, é verdade, Deus tem que dizer ao homem e à mulher as consequências do seu pecado, mas logo ali Deus oferece a promessa de salvação. O Senhor já anuncia, não é? Falando à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça. Vai haver alguém que vai esmagar a cabeça da serpente, vai derrotar o mal, vai destruir o maligno. A promessa foi feita nesse momento, e eu pergunto, irmãos, esta promessa de Deus foi feita mediante qual arrependimento do homem? Qual foi o gesto de arrependimento de Adão e de Eva que mereceu a graça de Deus? Qual foi a manifestação de pesar de Adão ou de Eva que mereceu que Deus dissesse, bem, então já que vocês estão arrependidos, já que vocês perceberam que fizeram mal, então eu vou-vos ajudar? Não há, irmãos, não há arrependimento. Adão não está arrependido, ele está preocupado em culpar a Eva. Eva não está arrependida, ela está preocupada em arranjar alguém sobre quem colocar a sua culpa. Eles estão cheios de vergonha, eles têm o peso da responsabilidade sobre si, mas não assumem as suas falhas. Tentam, não é? Tentam descartar-se. Mas mesmo não havendo manifestação de arrependimento, o Senhor anuncia a sua graça. E ela continua de forma significativa. Quando a humanidade está pervertida de uma forma tão completa que é preciso o Senhor trazer o dilúvio, Deus Ele procura dentro da humanidade alguém, e Ele encontra em Noé e diz, ok, eu vou preservar ainda a semente aqui neste homem. E preserva Noé e através da sua família a humanidade. Quando chegamos a Abraão, Deus separa Abraão, porquê? Porque Deus quer abençoar o mundo, Ele quer abençoar as nações. Na primeira palavra que Deus dá a Abraão, Ele anuncia a Abraão e diz, eu vou te abençoar, vou fazer de ti uma grande nação. Fica por aí? Não. O texto termina dizendo assim, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. A eleição, irmãos, nunca é um fim em si, ela é o caminho para a missão de Deus. O povo do Senhor foi escolhido para poder ser bênção. Abraão foi escolhido para dele vir uma família e uma nação que pudesse abençoar o mundo. Infelizmente, Israel foi perdendo esta noção. A igreja corre esse risco, irmãos, quando nós achamos que isto é mesmo só aqui dentro, não é? Está tão bom, tão confortável, tão agradável. Irmãos, nós não fomos salvos só para ficar aqui dentro. Aqui dentro, sim, é bom, a gente vem e adora ao Senhor, mas a nossa missão, que é a missão de Deus, está lá fora, porque fomos salvos para brilhar, para ser sal e para ser luz. Nós, quando lemos, irmãos, a história do povo de Israel, quem é que consegue ler a história do povo de Israel e não perceber a graça, a paciência, a misericórdia de Deus? Irmãos, sejam honestos. Quanto tempo os irmãos acham que, se fossem Deus, o povo de Israel ia durar? Depois de você ter feito as maravilhas que fez no Egito, depois de você ter libertado o povo, depois de você ter mostrado o seu poder de forma extraordinária, a primeira coisinha que correu mal, o povo já murmura, já queixa, já reclama. Irmãos, até Moisés, que a Bíblia diz que era o homem mais manso da terra, chega uma hora que ele não aguenta mais. Ele perde a paciência e diz, oh raça, oh povinho ruim. Irmãos, é o que a gente lê, vez após vez, eles caem, o Senhor vai lá e traz mais um líder, e levanta mais um juiz, e arranja mais um herói, e o povo se arrepende um bocadinho, e daqui a pouco está novamente a falhar. E Deus, com paciência, mesmo no exílio, irmãos, mesmo quando é preciso levar o povo ao exílio, vamos lembrar que isto só acontece depois de muitas gerações de malignidade, de reis após reis, mesmo em Jerusalém, que levantaram altares a deuses estranhos na própria cidade do Senhor. E mesmo assim Deus foi esperando, e foi tendo paciência, e foi mandando profetas. Mas mesmo quando o povo foi para o exílio, o Senhor tomou conta do povo. Quando houve aquele plano maligno de acabar com o povo de Israel na época de Esther, o Senhor mostrou a sua graça, recuperou o seu povo. Irmãos, isto é uma heresia. A palavra do Senhor nos mostra um Deus de graça do princípio até ao fim. E neste versículo 19, nós percebemos que Paulo está a falar-nos a respeito do plano da salvação. E ele está-nos a dizer, este plano não foi um plano só do Filho, o plano é do Pai. Verso 19, porque aprove a Deus. O que é que aprove a Deus? Que habitasse a plenitude
da divindade em Cristo para que Ele pudesse cumprir o plano da salvação e viesse esmagar a cabeça da serpente. Este era o projeto, este era o plano. E o plano foi de quem? Foi do Pai. Aprove ao Pai. Meus irmãos, uma coisa importante que nós aprendemos da palavra do Senhor é que há um equilíbrio absoluto na divindade. Seja no que diz respeito à Trindade, seja no que diz respeito aos atributos de Deus. A Trindade para nós é uma doutrina sempre difícil, não é, irmãos? Vamos reconhecer. Deus é três, mas é um só. Mas é um que se manifesta em três. Mas espera aí, é um ou são três? É complicado para nós, porque nós somos ponto final. E o Senhor é três. Somos formas de existir diferentes. E na cabeça dos crentes, vamos lá reconhecer, irmãos, nós normalmente temos uma espécie de pódio, não é? A medalha de ouro, de prata e de bronze. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia não nos ensina isto, ela nos diz que há igualdade, harmonia absoluta. E assim como aprova ao Pai, o Filho se submete. E como o Filho se submete, o Pai o honra. E como o Filho vem o Espírito para dar testemunho do Filho, que por sua vez tinha anunciado o Espírito como sendo o Espírito de Deus. Nós vemos que há equilíbrio, irmãos, há harmonia, não há qualquer falta de dificuldade, mas o relacionamento é perfeito entre as três pessoas da Trindade. Da mesma maneira, o equilíbrio é absoluto nos atributos de Deus. Deus é amor, mas Ele é também um Deus de justiça, Ele também é um Deus de santidade. Nós temos muita dificuldade e quando nós amamos, nós normalmente colocamos a justiça em segundo lugar. É a nossa falha constante. Nós interpretamos erradamente o amor e porque amamos, quantas vezes passamos a mão por cima. Não repreendemos e não falamos e não dizemos e não corrigimos. Mas o verdadeiro amor, irmãos, está equilibrado junto com a justiça, junto com a santidade, junto com a necessidade da disciplina. Mas isso não acontece em Deus porque Ele é perfeito. Paulo usa neste versículo 19 uma palavra importantíssima, a palavra plenitude. Porque esta palavra, irmãos, era uma palavra muito usada pelos heréticos que estavam lá em Colossenses. Eles gostavam de anunciar que havia vários níveis, vários graus diferentes para se poder chegar a Deus. E estes graus eram graus diferentes, mas a palavra plenitude reúne todos os níveis e todos os graus numa coisa só. Enquanto a heresia que estava na igreja de Colossenses dizia, olha, para ser salvo, é um caminho longo, são muitos degraus para nós subirmos até chegarmos a Deus. Paulo está dizendo aos crentes, em Cristo não há muitos degraus, há um só, é só Ele é o degrau único, assunto encerrado. Em Jesus está tudo reunido, há plenitude absoluta, nele está junto todos os níveis, não há aqui dificuldade nenhuma, nós encontramos nele a totalidade de quem é Deus. E foi este o plano do Pai, que nele de forma visível e aqui na terra habitasse a plenitude da divindade. Todos os níveis estão juntos só. Jesus não é uma emanação de Deus, Ele é Deus feito homem. E a pergunta é, e para quê? E para quê? Jesus veio ao mundo. E por que é que o Pai quis que nele residisse a plenitude da divindade? E então o versículo 20 nos responde às perguntas essenciais. E que, havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. O hino conclui com estas respostas, irmãos, que são respostas muito importantes. A primeira é, para que é que Jesus veio? E a resposta clara é, para fazer a paz. Para trazer a paz. Irmãos, o pecado tira a paz. Porque a paz só pode existir em comunhão com Deus. Irmãos, é por isso que a paz do mundo não dura. É por isso que a paz do mundo é enganadora. Ela é muito passageira. Ela dura um instante, não é? Ela se apaga como um fósforo. Porque paz, verdadeiramente, é aquilo que existe quando nós estamos ligados ao Senhor. Pense no seu caso, mesmo você como crente em Cristo. É crente no Senhor, mas ainda não chegou à perfeição, não é? De vez em quando ainda peca? Pois é, infelizmente. E o que é que acontece quando você peca e tem consciência do seu pecado? Não acontece de você ficar ali durante um bocadinho de tempo sem paz? Enquanto nós não restabelecemos a questão com o Senhor, a paz vai embora. E a inquietação toma conta do coração. Porque enquanto nós não estamos em ligação com o Senhor, não há paz. É isso que o pecado faz, é esta separação, é esta ruína. Ele quebra a comunhão e sem comunhão não há paz.
O mundo tenta de muitas maneiras, o mundo tenta aliviar as pessoas de muitas maneiras. Neste momento as pessoas estão a tomar medicamentos em doses significativas. Irmãos, eu não tenho nada contra. Deixar isto claro aqui, fazer um parênteses. Eu não tenho nada contra a medicação, irmãos. Eu sou médico, de vez em quando preciso medicar. O problema é, você que põe a sua fé em quê? Na medicação? Então vai correr mal. Se você usa a medicação como um apoio, uma ajuda, mas a sua confiança está no Senhor. Deus permitiu que o ser humano desenvolvesse a capacidade para poder criar alguma medicação que pode nos ajudar. Ok, sim Senhor, mas a minha confiança não está na medicação, está no Senhor. Então aí a medicação até pode ser útil. Se você colocar a sua confiança na medicação, então está errado, não vai a lugar nenhum. E o homem confia no remédio. Doutor, eu estou muito cansado, eu estou muito ansioso, eu não consigo dormir, eu estou deprimido, eu preciso de alguma coisa que me dê o ânimo. E as pessoas querem que aquele comprimidinho faça efeito e passado uma semana já estão no consultório outra vez. Ainda não estou bom. Paz vem só por Jesus. Porquê é que Jesus veio? Ele veio trazer a paz. Porque o pecado traz separação, angústia, isolamento. O pecado traz guerra interior, porque nós sabemos que não estamos sendo aquilo que devíamos ser. Guerra exterior, porque nós não conseguimos estar bem com os outros. Sabem porquê que nós não conseguimos estar bem com os outros, irmãos? Essencialmente porque não estamos bem connosco mesmos. Porque quando nós estamos bem connosco, mesmo que o outro esteja a ser muito mau, nós estamos em paz, irmãos, e conseguimos ultrapassar esta dificuldade e conseguimos lidar com o outro de outra maneira. Agora, quando nós não estamos bem, qualquer coisa que seja feita pelo outro é motivo para sair uma faísca, não é? E para começar uma confusão. Para que é que Jesus veio? Ele veio para fazer a paz, irmãos. Ele veio para restabelecer a paz. E como é que ele restabeleceu a paz? E o texto explica claramente, através da reconciliação. Paulo tinha uma série de imagens, parábolas, como bom mestre que era, imagens e figuras que ele usava para contar a história da salvação. Aquela que ficou mais marcada para a nossa linha protestante evangélica é a da justificação, que é aquela que se passa num tribunal, digamos assim. Mas esta aqui é outra figura, é uma figura mais doméstica, a figura da reconciliação. A ideia de alguém que tem uma posição muito importante e que é ofendido de forma inexplicável por alguém que é beneficiado e não se consegue perceber. Esta pessoa importante, podemos imaginar um pai, um líder, não é? Uma pessoa numa posição elevada, é ofendido por aquele a quem ele estava a abençoar, por quem ele estava a ajudar. Esta pessoa livre e espontaneamente ofende aquela pessoa que estava na posição de superioridade e esta ofensa cria uma barreira. Como é que vai ser possível continuar a lidar com este indivíduo que me ofendeu? Não é? Faltou ao respeito, diante de toda a gente, ficou visível, ficou público. Não há como restabelecer. Esta pessoa não tem condições de ir novamente a este pai, a este líder, a este chefe, para resolver a sua situação, porque foi grave demais o que ela fez. Então é preciso que alguém seja intermediário. É preciso que alguém chegue a este pai, a este chefe, a este líder e diga, olha, eu sei que ele não merece, mas pela estima que você tem a mim, pelo amor que você tem a mim, receba-o. Receba-o, não é? E ao fazer isto, este intermediário permite acesso à reconciliação. E depois o que é que ele vai dizer então àquele que errou? Olha, o acesso está aberto. É a possibilidade de reconciliação. O que é que tu precisas fazer? Tu precisas arrepender-te daquilo que fizeste. Precisas confessar o erro que tu fizeste, porque é notório. Não é? O teu coração tem que mudar em relação àquilo que tu fizeste e tens que acreditar na minha reconciliação. Tens que acreditar naquilo que eu fiz. E vais lá ter com Ele. Não é por ti, é em meu nome. E foi isso que Jesus fez, irmãos. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele tinha usado já esta imagem. Ele dizia, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Foi isso que Jesus fez. Ele fez o que nós não poderíamos. Ele foi à presença do Pai em nosso lugar. E Ele que merecia esta posição, Ele trocou connosco. E Ele pede então ao Pai que o Pai nos receba. Ao fazer esta reconciliação, ao obter a possibilidade do perdão, nós podemos então chegar ao Senhor. Fomos reconciliados. O irmão percebe porque é que, entendendo
a reconciliação, a salvação pelas obras torna-se ridícula. E fica mais claro ainda que é uma heresia, que é um engano. Então, se eu não tenho condições de chegar àquele a quem eu ofendi, se eu preciso que seja alguém a ir, alguém que tenha posição, que vá no meu lugar para poder restabelecer a paz, então como é que eu vou agora ficar a esforçar-me para fazer isto, aquilo e aquilo outro para que ele possa me receber? Se você ofendeu alguém, o que você precisa é que esta pessoa o perdoe. Não é agora começar a comprar uma quantidade de presentes para lhe dar. Essas coisas não interessam, não é? Quando nós nos sentimos ofendidos com alguém, não é prendinhas ou coisinhas que a pessoa vai fazer que vai resolver o problema. O que nós precisamos é que haja consciência de pecado, que haja arrependimento, que haja uma mudança no coração, para que possa haver restabelecimento da paz. Mas não, o mundo vai sendo enganado e o inimigo conseguiu colocar no coração de tanta gente que pode se esforçar bastante e talvez se esforçar bastante, Deus vai finalmente olhar e depois de muitas prendas que nós lhe demos, Ele então vai nos perdoar. É uma visão muito errada de Deus. Não, Jesus veio. Ele veio para trazer a paz. E essa paz se obtém através da reconciliação. E como é que Jesus conseguiu esta reconciliação, irmãos? E o texto deixa claro. Foi pelo sangue da sua cruz. Repare, irmão, de uma pancada só, o Senhor Jesus é-nos anunciado aqui como Salvador pela cruz. E Paulo combate e nega duas das falhas enormes desta heresia que existia ali na igreja em Colossos. Primeiro, a heresia negava a encarnação, porque não aceitava que Deus pudesse tomar forma humana de carne, porque a carne era maligna. E segundo, eles não aceitavam a cruz. Eles não aceitavam que um sacrifício sangrento como aquele que Jesus passou na cruz pudesse servir para a salvação. E numa pancada só, o apóstolo Paulo diz, ele veio em carne e morreu na cruz, e foi esta a maneira pela qual nós fomos reconciliados com Deus. É tão interessante, irmãos. O homem tem dificuldade com a cruz. Já repararam? O homem não tem dificuldade com violência, o homem tem dificuldade com a cruz. Nós vivemos num mundo de muita violência, irmãos. E a violência hoje em dia é barata e está na televisão todos os dias, o tempo inteiro. A qualquer hora do dia ou da noite você chega em casa, liga a televisão e tem alguma série, algum filme, algum programa com violência. Com gente a matar-se, gente a cair no chão, a gente a ser cortada aos pedaços, sangue a jorrar por todo o lado. É constante e absoluta. A violência é geral. E os filmes vão continuar a ser feitos e vão continuar a ter muita assistência. Mas esta humanidade que assiste constantemente e que se alimenta de tanta violência, quando é feito um filme para mostrar a verdade do sofrimento de Jesus na cruz, fica indignada, não é? Quando o filme A Paixão de Cristo saiu, houve muita gente a reclamar, o filme é muito violento, não é? Para que esta violência toda? Imagina, isto é um absurdo. Meus irmãos, mas é ridículo. Tendo em conta a quantidade de violência que a nossa televisão tem hoje em dia, que os filmes têm hoje em dia, é ridículo ouvir falar de uma... Sabe porquê, irmãos? A cruz incomoda. Porque a violência dos filmes, em que o bom mata o mal mata o bom, etc e tal, este persegue o outro, não sei o que, mas não tem nada a ver connosco. Agora a cruz tem. Porque aquilo que Jesus sofreu por nós. E o homem não consegue evitar olhar para a cruz e sentir-se incomodado. Não havia outra maneira da ofensa ser ultrapassada. Não havia outra maneira do pecado ser coberto. Era preciso a cruz. E foi assim que Jesus fez. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento anunciava isto. O Pai de graça do Antigo Testamento anunciava isto. O pecado merece morte. Mas eu ofereço aqui uma alternativa para vocês. Em vez de vocês morrerem, vai morrer o animal sacrificado no vosso lugar. Porque o animal vale tanto quanto o homem? Não. Este animal que vocês estão dando hoje, em fé, anuncia o sacrifício que um dia vai ser feito de forma final e cabal. E cada vez que o sacrifício era feito, anunciava a vinda de Jesus. E quando Jesus fez, o sacrifício acabou. Foi final. É por isso, irmãos, que nós não temos missa. Nós damos culto ao Senhor. Porque a missa é a repetição do sacrifício. Mas Jesus já fez, não é preciso repetir mais.
E este sacrifício final era necessário para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Senhor. Esta reconciliação é total, diz o texto, para que nele reconciliasse todas as coisas. Mas cuidado aqui, irmãos. Algumas pessoas usam este versículo para defender o universalismo, outra heresia. A heresia de que vão todos ser salvos. Não, todos vão ser salvos. No fim, não é? O que é que Paulo escreveu aos Colossenses? Ele disse lá, reconciliar-se consigo todas as coisas, vão ser todos salvos. Não precisamos ficar preocupados. No fim, vão ser todos salvos. Irmãos, nós temos que ler a Bíblia dentro do seu contexto e temos que ler a Bíblia como um todo. Quantas e quantas vezes a palavra do Senhor nos fala claramente sobre condenação? Quantas vezes? Constantemente, não é? Quem foi que falou mais sobre o inferno do que o Senhor Jesus? Jesus falou muito mais do inferno do que do céu, irmãos. Ele chamou a atenção e disse, cuidado, não fiquem preocupados com quem possa fazer mal ao vosso corpo físico. Fiquem preocupados com aquele que pode ajudar a condenar a vossa alma pela eternidade. Ele anunciou claramente, naquele dia final, vai haver um julgamento. E uns vão estar de um lado, outros vão estar do outro, e os que estão do outro vão ser condenados. Irmãos, o universalismo é uma mentira do inimigo para tentar acalmar corações. Não é isso que a palavra está a dizer aqui. O que Paulo está a ensinar-nos aqui, porque ele já falou isso em outras cartas, é que o pecado do homem trouxe ruptura de tudo para com Deus, não apenas do homem. Toda a criação, todo o universo, tudo ficou descontrolado por causa do nosso pecado. Houve consequências globais, universais. E o que ele está a dizer aqui é que em Jesus, a reconciliação em Jesus vai restaurar todas as coisas. Todas as coisas. Os irmãos lembram-se que ele escrevia aos Romanos, dizendo assim, a criação geme à espera da manifestação. A criação geme. A criação está ansiosa para que possa se manifestar. Quando, irmãos? Ainda não chegou, vai chegar, não é? A geração sofre sob o nosso peso do nosso pecado, da nossa ganância, que faz toda esta poluição, que estraga a natureza. E quando nós paramos de poluir o planeta durante uns diazinhos aí, por causa da quarentena, a natureza respirou e agradeceu. Irmãos, a natureza geme e está na expectativa, o dia que ele vier, vamos ser restaurados. E esta maldade do homem vai acabar e o mundo vai viver novamente de outra forma. É isto que Paulo está aqui a dizer, a reconciliação é absoluta de todas as coisas. E esta oferta de reconciliação é feita através do Senhor Jesus. Irmãos, é extraordinário nós percebemos este ensino, porque Paulo está a acalmar e a tranquilizar o coração dos crentes em Colossos. Ele está a dizer-vos, vocês estão a ser ensinados por algumas pessoas que há níveis diferentes, há graus espirituais diferentes, é preciso esforçarem-se imenso para terem novas revelações e novos entendimentos e crescerem em mistérios para poderem talvez um dia serem salvos. Em Jesus está tudo uma coisa só. Em Jesus tem a plenitude absoluta. Ele era Deus feito homem aqui entre nós. A paz que nós precisamos, Ele ganhou para nós de uma vez só. Ele fez isto pela reconciliação, reconciliou todas as coisas que estavam separadas de Deus, foram reconciliadas através do sacrifício que Ele fez na cruz. Descansem, aproveitem a paz, desfrutem. Porque é preciso entendermos que a reconciliação é ganha e é oferecida, mas ela tem que ser efetivada. E todos nós sabemos isto. Porque todos nós já tivemos experiências de ter dificuldades com alguém, estar disponível para restabelecer os laços, mas não haver resposta do outro lado. Todos já tivemos esta experiência. É triste, não é? A gente está em conflito com alguém, a gente está disponível para fazer a paz, a gente manifesta isso, a informação chega à outra pessoa, mas a outra pessoa não dá o passo necessário para que a paz seja estabelecida. Você fica triste quando isso acontece? Agora imagine o coração de Deus em relação à humanidade. Ele deu o seu Filho na cruz para que a humanidade pudesse se reconciliar. Ele envia-nos a nós como igreja para dizer às pessoas, há paz em Deus. A reconciliação é a oferta do Senhor, ela é gratuita e a gente devia esperar que as pessoas fizessem o quê? Saltassem de alegria e viessem a correr. Mas a maioria da humanidade faz o quê? Não me interessa com isso. Não me cansem com este tipo de conversa. Eu quero viver a vida e aproveitar as coisas de uma outra maneira. O Senhor Jesus é o Salvador pleno e absoluto.
Nele nós temos a nossa paz restabelecida pela reconciliação com Deus e podemos experimentar nele não somente sobreviver, mas viver, vida plena, vida com V grande. E esta reconciliação não foi apenas para o universo como universo, não foi apenas dada para tudo aquilo que Deus criou, e ela realmente é válida para todas as coisas, mas esta mesma reconciliação que é válida para todas as coisas, é válida e é efetiva individualmente para cada um de nós. E o que é que acontece quando nós experimentamos esta reconciliação individual? Quais são as características, quais são as marcas desta reconciliação individual? Para que o ensino não fique lá em cima, não é? É universal. Não, é universal, mas é particular, é para mim. Se o irmão quer saber, então domingo que vem a gente vai ver, porque é isso que ele vai dizer logo a seguir. Ele vai começar a explicar que isto que é para todas as coisas é particularmente para cada um de nós. E isto enche o nosso coração. Irmãos, que maravilha nós podemos perceber a paz que o Senhor veio nos trazer. Que bênção nós podemos desfrutar desta paz, anunciar esta paz, viver esta paz. E é por isso que nós vamos terminar este culto cantando esta paz. O Senhor firmado tem o crente a paz, a completa bênção, comunhão verás. Eu vou convidar os irmãos a ficarem de pé. Este hino é um hino menos conhecido e por isso eu vou pedir ao irmão José Soares que toque-me só uma vez a primeira estrofe toda, só para nós ouvirmos a melodia e depois nós cantaremos.
Amém. Mais uma vez agradecemos a presença dos irmãos e aqueles que nos acompanharam pela internet. Lembramos novamente que nós vamos continuar usando este registro que é o permitido atualmente. Os irmãos mandem mensagem para a irmã Rebeca para guardarem o vosso lugar e garantirem a vossa posição, não é? No culto em que querem participar. E lembrem-se de chegar cedo. É importante, não é? Por causa do processo ali de entrada, de chegada, de perceber onde é que estamos. Isto facilita para que nós possamos cumprir. Nós, na direção do culto, vamos continuar a ser rigorosos. Começando a hora, terminando a hora, para que tenhamos o tempo de intervalo suficiente para que o culto das 11h30 comece sem dificuldade. Ao fim do nosso pós-lúdio, os irmãos serão orientados na saída pela nossa equipa de recepção. Pai, nós te louvamos pela paz que temos em Jesus. Ó Senhor, esta paz tem um valor tão grande que nós não conseguimos expressar por palavras. É a tua paz, Senhor. É aquilo que vem de estarmos em comunhão contigo e como nós sofremos quando nós a perdemos temporariamente. Mas obrigado porque em Jesus, de forma plena, tu estiveste aqui conosco para nos ganhar esta paz de uma forma tão difícil, tão dolorosa, pagando um preço tão alto. Ó Pai, nós te louvamos por isto. Ajuda-nos a sermos recipientes desta paz, a vivê-la, mas também a transmiti-la nos nossos relacionamentos e no nosso testemunho. Leva-nos, Pai, nesta paz. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.